A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 7, que traz como título A Teologia de Bildade, se há sofrimento, há pecado oculto? Bem, nós estamos estudando a revista da CPAD do quarto trimestre do ano 2020, essa revista maravilhosa que vem aí comentando o livro de Jó. Já passamos por várias lições comentando sobre Jó, sobre o livro em si, sobre o próprio Jó. Falamos na aula anterior da teologia de Elifaz, um dos amigos de Jó, que tentou aí conversar com Jó, tentando explicar para Jó por que ele estava sofrendo. Entretanto, nós concluímos que a teologia de Elifaz, apesar de ter bons argumentos, ela era um pouco falha, ela falhou em fazer a aplicação errada na vida de Jó. Então a gente observou na aula anterior que tinha sim elementos da teologia de Elifaz que fazia sentido, mas a aplicação errada ela não contemplou o caso de Jó. E o mesmo acontece com Bildade. Bildade também tem uma teologia um pouco parecida com a de Elifaz. Ele vai tentar também explicar o motivo de Jó estar sofrendo, mas também ele falha nessa explicação. Acontece assim que muita gente começou a debater sobre se realmente o que os amigos de Jó falaram é certo ou errado. Algumas pessoas começaram a ver que apesar de tudo, eles falaram muitas coisas corretas. Realmente, eles falaram muitas coisas corretas, mas quando a gente vai lá para o final do livro de Jó, a gente vê que Deus não aprovou o que eles falaram. Tá? O próprio Deus diz que o que eles falaram não está certo. Então, quando a gente vê aquela fala de Deus, a gente volta para a teologia desses amigos de Jó e a gente vai observar que eles realmente estavam indo pelo caminho errado, tentando explicar o motivo de Jó estar sofrendo, porque eles foram pelo caminho da acusação, tentando acusar Jó. É o caso de Bildade que a gente vai falar nesta aula aqui. Então, vamos aqui acompanhar essa aula com slide em PowerPoint. Você que é professor da EBD, você também pode adquirir esse slide no site ebdemfoco.com. Nós temos também aí o conteúdo de jovens, né, que você encontra. Então a gente tem slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio, o conteúdo em PDF que você pode ler para se preparar melhor. Então, vídeo, áudio, PDF totalmente gratuito. Você entra no site ebdemfoco.com ou baixa o nosso aplicativo na Play Store. No caso, quem usa Android pode baixar o aplicativo e acessar todo o conteúdo pelo aplicativo. Tá? Se você quiser usar o slide na sua igreja, você pode fazer a assinatura, adquirir o slide e ministrar aí uma aula de excelência com o slide. A gente está enviando também um conteúdo gratuito aqui pelo WhatsApp, tá? Que é esse número aqui, 94 98409 2869. Algumas pessoas falaram que não estão conseguindo encontrar no WhatsApp, mas é porque salvou alguma coisa errada, tá? Se salvar exatamente como está aqui, você vai encontrar assim a gente no WhatsApp, basta mandar seu nome e sobrenome e nós vamos enviar o conteúdo gratuito pelo WhatsApp para você. Vamos lá, texto áureo da lição diz assim: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 8,4. Então aqui Bildade está fazendo uma acusação para Jó de forma indireta, citando os filhos de Jó. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha Jó, os teus filhos eles morreram porque eles pecaram, eles cometeram algum tipo de pecado e por esse motivo eles morreram, eles sofreram, eles cometeram essa transgressão. Meio que Jó, tu está sofrendo também porque você pecou. Então é mais ou menos nessa direção que é o discurso de Bildade. A verdade prática diz assim: a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Então isso aqui é o resumo da lição, tá? A gente já está falando isso desde acho que da primeira aula, batendo nessa tecla que quando tem alguém sofrendo, geralmente a nossa tendência é dizer que aquela pessoa pecou, errou e por esse motivo a pessoa está sofrendo. E a gente vai ver aqui de forma mais detalhada nessa aula que não necessariamente é assim. Essa é a ideia dessa aula, que nós possamos falar dessa questão do sofrimento, né, e ver essa explicação que não somente Bildade deu, mas que muitos de nós fazemos nesse julgamento. Fulano está sofrendo porque viveu no pecado, porque desviou. A gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente for fazer esse tipo de julgamento. Jó 8, Jó 18 e Jó 25 são os três discursos de Bildade, tá?
Aqui a gente não vai ler para ganhar tempo no vídeo, mas é um discurso que você tem que ler, e depois você tem que ler o capítulo posterior, porque tem o comentário de Jó acerca do discurso de Bildade, ou seja, tem o discurso de Jó rebatendo Bildade, é o que a gente vai fazer aqui nessa aula. Então vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: nesta aula estudaremos sobre a teologia do segundo amigo de Jó, Bildade. Veremos que ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, em contraposição ao suposto pecado oculto de Jó. Então ele vai ser um homem ali sábio, né? Um homem que mostra um entendimento de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre de onde ele trouxe esse entendimento. Quem sabe no vídeo de destaque eu faço isso. Eu peço até perdão porque eu não fiz o vídeo de destaque semana passada e muitos procuraram e tal, mas eu não fiz, infelizmente tivemos alguns problemas. Essa semana, se Deus quiser, eu vou fazer. Então eu posso entrar em detalhes sobre essa questão de onde ele adquiriu. Entretanto, ele tinha esse conhecimento e ele vai a Jó tentar explicar para Jó por que ele está sofrendo, e ele faz meio que uma acusação de Jó, dizendo que Jó está em pecado. Estudaremos também a defesa de Bildade por uma moralidade rígida, fundamentada em meros preceitos religiosos, sem contudo guiar-se por princípios espirituais. Então a gente vai ver que Bildade era aquele religioso, que tem aquela questão da moral fixa, né, algo que é imutável, e Jó quebrou essa moral e por isso está sofrendo, né, ele leva isso em consideração. E finalmente analisaremos a ideia de que, segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Então a gente vai ver também essa parte aqui que ele fala da questão da transcendência de Deus, mas mostrando um Deus que está longe da sua criação, tá? Um Deus que não se importa conosco. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Então a ideia é essa, falar um pouco da questão do argumento de Bildade e fazer o contraponto com Jó, o discurso de Jó. Então vamos começar aqui no nosso tópico 1. O tópico 1 diz assim: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Deus é justo e reto, 1.1. A teologia de Bildade possui semelhanças com o de seu amigo Elifaz. Então a gente vê Jó capítulo 8, do versículo 1 ao 22, a gente vê que realmente é um pouco parecido, tá? Eles estão ali tentando explicar o sofrimento de Jó. Eles, cada um tem o seu pensamento, cada um tem a sua ideia, cada um tem ali a sua teologia, mas eles têm relações entre si, as teologias dele. Inclusive o próprio Jó também concordava com algumas coisas deles. Tá? Para esse segundo amigo, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, tá? O que Jó fazia, o que Jó estava fazendo não era justificado, pois eles condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas, tá? Então, na verdade, assim, a interpretação errada da situação levou eles a fazer uma condenação do próprio Deus, tá? Porque assim, se por outro lado, né, como Deus não era injusto, né, eles falavam assim: se Deus é justo, né, se Deus é justo, então Jó deve estar em pecado. Essa era a conclusão deles, né? Jó deveria reconhecer o seu pecado, pois ele estava sendo terrivelmente afligido. Assim, se Jó não está em pecado, então o injusto é Deus. Essa era a conclusão deles, essa teologia deles que é inflexível, né? Que não permite nenhuma reflexão um pouco mais profunda, mais espiritual. Essa teologia que eles traziam de uma tradição antiga. Essa teologia não permitia ver Jó como um homem justo sofrendo. Porque se Jó de fato fosse um homem justo, de acordo com o pensamento deles, Deus seria injusto. Mas se Deus não é injusto, então Jó pecou. É Jó que é injusto, é Jó que está em pecado, e o pecado oculto. Então essa era a conclusão geral da teologia deles. Assim, a teologia de Bildade pode ser classificada em duas esferas, a dos maus e a dos bons. Meio que, tipo, Deus, tem dois tipos de pessoas na face da terra, os maus e os bons. Né? Os maus vão sofrer e os bons serão abençoados. Deus enxerga como se Deus enxergasse a humanidade dessa forma, somente dessa forma. E por esse motivo tinha sofrimento para uns e para outros não. Por exemplo, Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos porque eram maus. Né? O que a gente já leu, né? Jó 8,4. Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Então aqui ele vai colocar assim que os filhos de Jó
pecaram e por esse motivo é que eles morreram. Ele está colocando aqui essa informação, mas essa informação ela é condenada, é uma informação que o próprio Jó condena e que o próprio Deus condena lá no final do livro. Na verdade, está errado. Não há nenhuma base bíblica para dizer que os filhos de Jó pecaram. E mesmo que eles tivessem pecado, o próprio Jó já fazia sacrifícios em prol dos seus filhos. Então, a gente vê aí que Jó ele tinha essa crença, tá, que Deus poderia perdoar os pecados mesmo, né, diante alguém que cometeu alguma falha diante do sacrifício, do sistema de sacrifícios deles lá. Ele reconhecia ali que poderia sim pecar, mas que Deus poderia perdoar. Mas de acordo com Bildade, não tinha isso. Eles pecaram e eles morreram por causa disso, né? Por outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, né, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Jó 8, 5 e 6, ele coloca assim, mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que por justiça cabe a você. É claro que alguém pode olhar e falar assim, mas isso aqui não está certo? Será que isso aqui não tem outras passagens bíblicas que fala de meu povo se humilhar, se voltar para mim, eu o abençoarei e tal? A gente não tem passagens bíblicas que falam disso? Sim, a gente tem. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa interpretação, porque aqui, se a gente olhar, o que Bildade está fazendo é entrando um pouco na teologia da prosperidade. Olha, tu está sofrendo porque tu pecou. Se tu pedir perdão e Deus te perdoar, então tu vai ser perdoado e tu vai voltar a ser rico. Deus vai voltar a te dar dinheiro, te dar aquilo que você perdeu. Ele vai te restituir, né, de coisas materiais, se você fizer essa atitude aqui de se arrepender. Só que a gente não tem base bíblica para isso, tá? Se alguém pecar contra Deus, o que ele tem que fazer é o quê? É realmente procurar diante de Deus, se humilhar, pedir perdão. Deus vai perdoar, mas não há aqui nas Escrituras uma garantia de que Deus vai te abençoar com dinheiro, com vida financeira ou com saúde, porque você se arrependeu dos seus pecados. Não existe essa garantia, tá? Então aqui o Bildade está um pouco certo, mas não está 100% certo, tá? E quando ele aplica isso aqui na vida de Jó, aí é que ele erra feio, porque Jó não era um pecador. Jó, ele foi justificado pelo próprio Deus. Na verdade, o próprio Deus deu testemunho de Jó. Olha, Jó é íntegro, reto, desvia-se do mal. Então, Jó era um homem que não vivia na prática do pecado. Apesar de que eles não tinham essa informação de que Deus estava dando testemunho de Jó. Eles não tinham essa informação, tá? Eles não tinham. Mas Jó, de fato, era um homem íntegro. Todo mundo observava isso. E ele perde tudo, ele passa por tudo aquilo, mesmo sendo um homem íntegro. E é isso que não entra na cabeça deles. Para eles ali, para os amigos de Jó, principalmente para Bildade, Jó estava sofrendo porque estava vivendo na prática do pecado. Aí Jó tinha que voltar-se para Deus para que não somente fosse perdoado, mas para que também restaurasse na vida dele tudo que ele perdeu. Aí a gente vê que ele está errado nesse sentido. 1.2. Uma compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja consequência de um pecado oculto. Então, como ele tem esse pensamento limitado, ele não consegue entender, né, que Jó é um homem íntegro. Para ele, né, ali Jó é um pecador e tem pecado oculto. Assim, outra compreensão é evidente. Jó deve demonstrar que é realmente bom e que merece o favor de Deus. Então, Bildade, ele vai na contramão da graça. Ele coloca assim, olha, Jó, você tem que, de alguma forma, mostrar que tu é uma pessoa que merece as coisas de Deus. Então, aqui ele está indo pelo mérito, não pela graça. Então, por isso que ele coloca assim, né, o que a gente já viu, né, a questão da meritocracia humana no processo de justificação diante de Deus. Se tu de madrugada buscares a teu Deus Todo-Poderoso, pedir com misericórdia, se for puro, reto, olha, Jó, se tu se esforçar, se tu lutar por isso, tá, tu vai ser uma pessoa que vai merecer
as bênçãos de Deus. Só que Jó já deixou bem claro que as bênçãos de Deus, elas não são meritórias, né? Ou seja, não é porque eu mereço, mas é uma dádiva, é um presente, é graça. Então, tudo que Deus me deu, tá, ele tomou. O próprio Jó fala isso. Tá? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó reconhece, Jó diante dos seus amigos, diante de sua esposa, diante de Deus, ele reconhece que Deus dá pela graça e não por mérito. Logo, o enfoque de humildade não é a sua graça que flui, né, de Deus. Então ele está aí ignorando por completo a salvação pela graça. E vale ressaltar que no Antigo Testamento a salvação também era pela graça. Tem gente que insiste em dizer que era pela lei. Entretanto, a lei nunca teve o propósito de salvar. E se a gente observar, Jó viveu antes da lei. Então, antes da lei, sempre foi pela graça. Abraão foi salvo pela graça, todos eles foram salvos pela graça ali antes da lei, durante a lei e depois da lei, depois de Cristo. Então, a salvação sempre foi pela graça. As dádivas de Deus sempre foram pela graça. Então, aqui está a Bildade ignorando por completo essa questão da graça. Mas o esforço humano, que por mérito próprio pretende justificar o homem diante de Deus, era o que ele defendia. Tá? Ele ignora a graça e enfatiza o próprio mérito humano para se justificar diante de Deus. Então isso é uma doutrina totalmente errada. Tá? O homem não pode se justificar diante de Deus, ele tem que depender de Deus para tudo. 1.3. A imperfeição humana. Diante da defesa teológica, né, feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Então, o que é Jó rebatendo? Jó, capítulo 9, versículo 2, Jó começa a rebater a fala de Bildade e falar: olha, Bildade, como é que o homem se justifica para com Deus? Ora, Deus é infinitamente sábio e justo, a gente sabe disso. Ninguém duvida que Deus tem toda a sabedoria infinita. Então, Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Então, Jó reconhece que, como pecador, como falho, ele em si não tem a capacidade de fazer algo para se aproximar de Deus, porque ele realmente não é que Deus está longe a ponto de não poder alcançar o ser humano, não é isso, mas é porque o esforço humano não consegue fazer o homem se aproximar de Deus, não tem a capacidade de fazer o homem se justificar, ter os seus pecados perdoados pelo próprio esforço humano. Isso seria salvação pela graça, que é condenada de Gênesis a Apocalipse. Dessa forma, a autopurificação não passava de presunção. Ele fala assim, Jó 9, 30 e 31. Ainda que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Então, Jó está fazendo aqui uma análise da questão da tentativa humana de se purificar diante de Deus, de se lavar, de purificar, tem a ver com purificação. Né? Não importa o que eu faça, as minhas obras não são suficientes para que eu me justifique diante de Deus, porque mesmo assim eu estou no fosso, eu estou numa situação que eu sou um pecador, eu dependo da graça de Deus e não do meu esforço próprio. Né? A linguagem é poética, mas ela afirma objetivamente a doutrina da santidade de Deus e a pecaminosidade humana. A gente tem que entender isso, que o homem é pecador, por esse motivo ele está longe de Deus, alienado de Deus, tá? Por causa do pecado, mas nós temos a solução do pecado, que é Cristo. Tá? Deus é santo e Jó é um pecador. Isso aqui é um pensamento, uma doutrina que todo mundo tem que reconhecer. Tá? A primeira coisa que a pessoa tem que reconhecer quando ela vai aceitar Jesus como Salvador é que ela é uma pecadora. Tá? A pessoa tem que reconhecer, eu sou pecador, tá? E Deus é santo, então tem um abismo entre nós, não é um abismo intransponível, porque tem alguém ali nesse abismo que consegue fazer essa transposição, que é Cristo. Tá? É pela graça de Deus, é Cristo. Jó não está negando a impossibilidade de salvação, não é isso. Tá? O que Jó está enfatizando aqui é a graça de Deus, é porque pelo esforço próprio ele realmente não consegue, mas pela graça de Deus ele pode conseguir. Tá? Então, mas por que aqui a questão, essa não era a questão para Jó. Jó sabia que o problema dele não era essa questão do pecado. Tá? Ele reconhecia que Deus era justo, santo, que ele era um pecador, mas ele reconhecia que pela graça de Deus ele tinha alcançado misericórdia, ele estava na presença de Deus e não estava, né, com pecado oculto, então ele era um homem justo diante de Deus. Então não entrava essa questão aqui, ele vai reconhecer, né, rebater Bildade aí, dizendo assim, olha, apesar de eu ser um pecador e Deus ser justo e santo, né, não é essa questão
não é isso aqui que está em jogo, né? O grande questionamento dele poderia ser feito da seguinte forma, né? É verdade que onde há sofrimento há pecado? Então, quando você vê alguém sofrendo, passando por uma dificuldade financeira, quem sabe uma doença, será que tem pecado ali? Será que aquela pessoa está sofrendo porque pecou? Seus amigos responderiam sim, tá? Jó rebate, né, aí com não, né? Ele fala não, não é isso, porque no meu caso isso não se encaixa. Tá? Jó, não é que Jó é presunçoso, é arrogante, não, porque eu nunca peco. Não é isso. É porque Jó vivia na dependência da graça de Deus. Ele sabia que ele estava na graça de Deus, que Deus tinha perdoado os pecados que ele cometeu. Tá? Se ele pecou alguma vez, ele ofereceu sacrifício, ele pediu perdão, ele se arrependeu. Então ele sabia que estava em comunhão com Deus. Tá? E o sofrimento dele não era por causa de pecado, porque ele já tinha alcançado o perdão de Deus. Então não é por causa de pecado oculto, não é porque eu estou vivendo na prática do pecado, fazendo qualquer coisa errada, não é isso. O meu sofrimento tem outra explicação. Essa explicação de vocês não se encaixa, porque na visão deles, se estava sofrendo, é porque estava vivendo na prática do pecado. Então Deus já havia dado testemunho, né, já havia testemunhado acerca da integridade e da justiça de Jó. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral ou resultado de um pecado pessoal. Que isso fique bem na nossa mente. Nem sempre quando alguém está sofrendo é porque essa pessoa está vivendo na prática do pecado. Tá? Esse era o caso de Jó. Tá? No caso assim, que ele não estava na prática do pecado e mesmo assim ele estava sofrendo. Tá? Então, você pode se deparar numa situação em que você está sofrendo, você está passando uma dificuldade, e quem sabe, ali Deus está te provando, e não é porque você cometeu algum pecado específico que Deus está fazendo você passar por isso. Tá? O pecado tem sim suas consequências, ele traz sim malefícios, muitas pessoas sofrem sim por causa do pecado, mas não é a regra. O que eu quero deixar bem claro aqui é, não é a regra. Tá? O livro de Jó, ele vem para mostrar isso. Tá? Às vezes acontece sim, a pessoa, né, desobedece o pai, a mãe, ou quem sabe se envolve, né, com coisa errada na empresa, com desvio de dinheiro, aí de repente a pessoa está presa, está, né, cometendo, enfim, cometeu algum crime, alguma coisa que é pecado e a pessoa de repente está presa. Ali envolve sim uma situação em que a pessoa está pagando pelo erro que ela cometeu, tá? Envolve sim o pecado, ela está sofrendo por causa do pecado específico. Mas acontece muitas vezes, né, da pessoa ser presa ou quem sabe sofrer alguma doença, perder um emprego, alguma coisa, e não necessariamente ela estava cometendo algo errado. Tá? Foi algo que Deus permitiu para provar ela, como aconteceu o caso de Jó. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado em qualquer tipo de julgamento do tipo, tá? E ver que essa não é a questão. De um jeito ou de outro, não importa muito o que causou o sofrimento, mas o que aquele sofrimento vai trazer para nós lá na frente, que amadurecimento vai trazer, o que Deus está preparando para nós ali na frente. Então a gente tem que pensar no futuro, pensar na frente, o que eu posso fazer de agora em diante, né, de tal forma que esse sofrimento, essa dificuldade possa fazer com que eu cresça na vida material, na vida espiritual, nos meus relacionamentos e etc. Vamos para o tópico 2. O tópico 2 diz assim: o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Tá? 2.1 Moralismo por tradição. Bildad também está comprometido na defesa da moralidade que ele acredita ser correta. Tá? Ele está defendendo uma visão moral que ele acredita ser o correto. Então ele vai fazer essa defesa e ele usa o nome de Deus para isso. Tá? Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Tá? No caso dele, o pensamento dele, ele pega um pensamento moral da época, coloca o nome de Deus e faz uma defesa da justiça divina. Todavia, não podemos falar de uma ética ou teologia moral de Bildad, mas simplesmente de um moralismo fundamentado na tradição. Aqui já é o capítulo 18, tá, do versículo 1 ao 21, e já é o outro discurso de Bildad. A gente falou do primeiro, esse aqui é o segundo discurso dele. Cada tópico aqui a gente vai falar de um. Então, nesse segundo discurso, ele puxa mais para esse lado da moral da tradição. 2.2. A subversão da ordem moral. Na verdade, Bildad simplesmente repete o que já vem sendo defendido por gerações passadas, todavia acrescentando alguns contornos aos seus pressupostos teológicos. Então aqui
naquela época as pessoas tinham sim vários pensamentos, várias ideias que foram passadas de pai para filho. A gente vê que Deus se revela para Abraão, por exemplo. Abraão com certeza evangeliza outras pessoas. As pessoas que acompanhavam Abraão eram uma quantidade grande, eu não lembro agora, mas parece que eram 75 pessoas da casa de Abraão, que eram os funcionários de Abraão, tá? Os parentes, amigos, filho, enfim. Então tinha muita gente. Então aquelas pessoas, elas se reuniam, elas debatiam, elas aprendiam. E aí depois essa teologia foi se espalhando por aquele mundo, daquele mundo daquela época ali, né? E as pessoas tinham pensamentos, tinham ideias, tinham defesas teológicas que iam sendo passadas de pais para filhos. E o que Bildade fez simplesmente foi pegar essa tradição teológica e incrementou com algumas coisas ali para chegar diante de Jó. Então, para ele, as desgraças sofridas por Jó ocorreram por causa da quebra da moralidade estabelecida. Então, assim, tem uma lei moral estabelecida no universo. Se você quebrou, você vai sofrer as consequências. Com o entendimento de Bildade, como o entendimento de Bildade era o de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis. Como se Deus tivesse criado tudo, colocado a lei moral, tudo certinho, e quebrou aqui, você já sofre as consequências disso. Então, ao quebrá-la, Jó sofreu as consequências da mesma forma que sofre quem quebra a lei da gravidade, né? Então, quem quebrou a lei moral, se você está sofrendo, obviamente você quebrou a lei moral. Esse era o pensamento de Bildade. Jó não tem outra explicação, não tem o que falar, simplesmente você está sofrendo porque você, né, quebrou algo muito rígido, fixo, que foi predeterminado desde a criação do universo. Então, nesse aspecto, praticar a justiça é se ajustar à dinâmica dessas leis morais. Então, Bildade era aquele religioso, né, rigoroso, legalista, né? Ele ia pela lei, pelas regras que eram pré-estabelecidas por pessoas, mas segundo ele, isso era por Deus. Então tem muito disso também nos dias de hoje, né? Pessoas criando regras, né, criando leis, criando coisas e dizendo depois que foi Deus que estabeleceu, sendo que não tem nenhuma base para isso. A Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, pois isso era apenas uma ilusão. Ele fala assim, no seu entendimento, né, a prosperidade dos maus assemelhava-se a raízes de uma árvore que foram cortadas, cujos ramos, embora mantenham a aparência de verdor, por algum tempo, todavia, necessariamente murcharão. Então ele usa essa analogia, essa ideia de que a prosperidade do ímpio, daquele pecador, é algo que não é duradouro, né? Em pouco tempo vai acabar. Então ele está tentando se explicar, né? Ele fala assim, olha, já que os pecadores sofrem, por que tem pecadores prosperando por aí? Então ele tenta explicar isso, dizendo que os pecadores que estão prosperando são similares aí a esses ramos que crescem de uma árvore que foi já derrubada, né? Com o tempo ele vai secar, ele vai murchar, ele não vai ter mais nenhum valor. 2.3. Contemplando a cruz. O capítulo 19 é dedicado à defesa de Jó. É inegável que Jó sabia que Deus atua em um universo moral e que tudo que acontece está sob o seu controle. Então Jó, ele não despreza esse pensamento, essa doutrina, ele reconhece que de fato Deus tem o controle de todas as coisas, Deus ele realmente tem a sua lei moral absoluta que deve ser seguida, Deus ele é soberano sobre tudo. Jó ele não nega isso, tá? Ele reconhece esse poder divino. Tá? O homem de Uz estava convicto de que não havia quebrado nenhuma lei moral. Então ele fala assim, olha, eu particularmente não quebrei essa lei moral, né? Não é que Jó nunca tenha pecado, tá? Tem muita gente que acha que Jó nunca pecou. Jó ele vai ser acusado pelos seus amigos, ele vai se defender, mas o que Jó está querendo dizer, na verdade, não é que ele nunca falhou, ele nunca pecou. Aí ele mesmo reconhece que é um pecador, ele mesmo sabe disso, tá? Mas é porque ele está na dependência de Deus, ele tinha intimidade com Deus, ele fazia o sacrifício, ele se arrependia dos seus pecados e ele procurava viver uma vida de santidade. O que os amigos de Jó estavam acusando Jó é como se Jó vivesse assim, ó, por exemplo, traindo a esposa, tá lá traindo direto, tá? Como se Jó tivesse nos negócios roubando alguém, tá? Tentando ganhar uma vaca aqui, acolá, uma ovelha, um camelo, tá? Tentando enriquecer de forma ilícita.
Então, os amigos de Jó estavam acusando Jó de uma prática constante do pecado, como se Jó não tivesse compromisso com Deus. E Jó sabia que não era verdade, porque ele procurava ser íntegro, né? O próprio Deus disse que ele era íntegro, então ele era íntegro em todos os seus negócios. Tá? E procurava ser íntegro nos seus negócios. Se por acaso nenhum negócio ele fizesse alguma coisa que ele levasse vantagem, provavelmente depois ele se arrependia, ia lá, conversava com a pessoa, devolvia aquela vantagem que ele levou a mais, quem sabe ali devolvia até algo a mais, arrependido, e quem sabe pedia perdão para Deus. Então o que eu estou querendo dizer, assim, eu não sei detalhes da vida de Jó, mas eu não estou dizendo que Jó era impecável. Ele pecava, sim, ele errava, mas ele não vivia na prática do pecado, e ele confiava em Deus, ele pedia perdão para Deus, ele procurava estar na presença de Deus, intimidade com Deus, e vivendo uma vida íntegra. Tá? Então Jó era esse tipo de homem, vivendo uma vida íntegra. Tá? Ele realmente procurava estar sempre na presença de Deus, então ele sabia que o sofrimento dele não era por causa de um pecado, porque se por acaso ele cometeu algum pecado, Deus já havia perdoado e ele já tinha abandonado aquela prática. Então, sendo, portanto, inocente, e que seu sofrimento não teria razão aparente. Por que eu estou sofrendo se eu sou uma pessoa que estou na presença de Deus, eu sei que Deus está comigo, tá? Então tem algo a mais aí. Tá? Tem algo a mais que a teologia que nós temos acesso hoje, ela não consegue explicar. Então o próprio Jó, ele quer algo que quer que Deus dê uma resposta para ele, porque o que ele sabia e o que os seus amigos falavam não era suficiente. Tá? Mas diante das acusações dos amigos, ele está disposto a abandonar toda tentativa de se auto-justificar. Jó 19, 21, 24, ele fala: misericórdia, meus amigos, misericórdia, pois a mão de Deus me feriu. Olha só, ele reconhece que o que ele está passando foi de acordo com a permissão de Deus. Por que vocês me perseguem como Deus o faz? Nunca vão saciar-se da minha carne? Quem dera as minhas palavras fossem registradas. Quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Então, o próprio Jó, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu queria registrar as minhas palavras, porque um dia isso aqui vai ser explicado. Tá? E, no caso, eu vou mostrar que eu não sou uma pessoa que está vivendo na prática do pecado. Tá? Não é que ele quer se mostrar bonzão, melhor do que os outros, mas ele quer entender o que está acontecendo com ele, e ele quer provar para os seus amigos que aquilo não está acontecendo com ele porque ele é pecador, mas porque Deus está no controle de todas as coisas. De qualquer maneira, o próprio Jó quer entender essa situação de forma mais completa. Tem gente que diz por aí que Jó sabia da conversa de Deus com Satanás. Não sabia. Não há base bíblica para isso. E o próprio livro de Jó, em todos os discursos dos amigos de Jó e do próprio Jó, a gente não vê nenhum elemento daquele discurso. Então, realmente, o livro gira em torno dessa questão. Um homem justo está sofrendo. Por quê? Essa é a questão que tem que ser respondida. Né? Ele quer abandonar toda instância humana e apelar para um mediador, um redentor, que defenderá a sua causa. Então ele vai falar aqui da figura do redentor, alguém totalmente justo que vai ficar entre ele e Deus. É aí que ele contempla a cruz, né? A gente que já está na revelação do Novo Testamento, a gente olha para essa passagem e fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Aqui, muitos já apontam, já falam assim, aqui é algo que aponta para Cristo, que fala de Jesus. A palavra redentor traduz o hebraico goel, tá? Significa alguém que defendia um familiar quando este não podia fazer a sua própria defesa. Você pode ler mais sobre isso no livro de Ruth, tá? Você pode ler todo o livro de Ruth, é bem curtinho, é bem interessante a história, mas aqui no capítulo 4, do versículo 4 ao 10, fica bem claro essa questão do redentor, porque no caso, Noemi, quando foi embora, né, da cidade de Belém, eles vendem tudo, tá? Por causa de pobreza mesmo, dificuldade, fome. Quando eles retornam, eles não têm mais suas terras, né? Quando ela retorna, o seu marido morreu, seus filhos morreram, ela volta com a nora, e aí tem essa questão de que o Redentor era um parente próximo que ia resgatar
a herança da família. No caso, ele casava-se com a viúva, no caso, aqui era para casar com Ruth e comprar de volta as terras da família por um preço justo, no caso, para resgatar a herança da família e dar continuidade na linhagem da família. Tá? Então, um parente próximo era o que tinha que fazer isso. Tá? E aí, no caso, a pessoa que era responsável por isso aqui abre mão do direito para Boaz. Né? No caso aqui, a gente... Enfim, o objetivo da aula aqui não é falar da história de Ruth por completo, né? Já me alonguei bastante, mas é mostrar essa figura do Redentor. Então Boaz casa com Ruth e tal, e faz esse resgate. Então a figura do Redentor, isso estava previsto na lei mosaica, então mesmo antes da lei já tinham essa ideia do Redentor, alguém que poderia redimir, alguém que poderia estar ali para agir como esse Redentor. E Jó estava pensando dessa forma, ele queria um Redentor, tá? Porque ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Tem todo um texto mais completo aqui, que eu não coloquei aqui no slide, né? Poderia ter colocado. Mas o que acontece é assim, é que alguns intérpretes vão dizer que esse Redentor de Jó, que ele estava esperando, era um Redentor humano. Um ser humano que poderia vir e fazer alguma coisa para ajudar a Jó. Tá? Para ajudar a Jó, não sei... quem sabe defendê-lo. Jó esperava esse Redentor humano. Outros intérpretes vão dizer que esse Redentor que ele esperava era o próprio Deus que viria diante dele em vida. Tá? Então seria algo na própria terra onde ele estaria esperando, porque todo o livro de Jó gira em torno do que acontecia na terra, na vida dele aqui em vida. Então esse Redentor viria enquanto ele está em vida. Outros redentores vão falar da questão da ressurreição, que Jó está pensando no Redentor na vida após a morte, e ainda faz uma aplicação para a questão da ressurreição. Então tem várias interpretações, tá? O escritor da revista colocou assim, que os primeiros líderes da igreja entendiam que Jó predisse a ressurreição, que será efetuada por Cristo no final dos tempos e da qual ele participará. Então, apesar de Jó não ter essa revelação por completo, de alguma forma ele já estava imaginando, pensando numa redenção futura, tá? E não uma redenção presente lá para ele, mas uma redenção futura, de uma futura ressurreição. O patriarca queria uma intercessão desse justo, imparcial, eficiente e mediador. E no Novo Testamento a gente tem essa revelação completa, que é Cristo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então a gente não sabe de fato qual a interpretação, né, desse texto. Entretanto, mostra a confiança de Jó em Deus, sabendo que Deus poderia sim dar testemunho dele, que Deus poderia redimi-lo, que poderia mostrar que de fato ele não era um pecador, que por algum motivo ele estava sofrendo, mas ele não sabia qual, então ele poderia receber uma resposta para isso. E de certa forma eu vejo esse texto realmente apontando para Cristo, apontando para a ressurreição, e que eu sei que um dia Jó vai participar dessa ressurreição. Então, eu não quero entrar em detalhes teológicos aqui com relação, né, se é essa interpretação correta ou não, mas mostra aqui, de fato, a confiança de Jó em Deus, né, como o seu Redentor, aquele que viria ali para lhe ajudar no que realmente ele estava precisando. Tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Então a gente vai entrar agora na parte do terceiro discurso de Bildade, a gente vai falar desse discurso. Tá? A gente encerrou aí o primeiro e o segundo discurso, e fica bem claro aí de aplicação prática para esse primeiro e segundo, é que nós somos pecadores sim diante de Deus, nós precisamos ser redimidos e temos que confiar em Deus diante das dificuldades, entender que nem todo sofrimento é por causa de pecado, mas que o crente ele tem que estar, né, sendo fiel a Deus em qualquer situação, seja na bonança ou seja na dificuldade. Tá? O crente tem que estar fiel a Deus, que foi o caso de Jó. Ele era fiel a Deus antes de perder tudo, e depois que ele perdeu tudo, ele continuou confiando em Deus, que Deus poderia suprir todas as suas necessidades. Vamos lá, né? Entrando no tópico 3, 3.1. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar Jó. Parece que o objetivo é esse. É um discurso bem curto, capítulo 25, do 1 ao 6, tá? Bem curto mesmo. Então não há como negar que logo o longo debate entre Jó e seu amigo esgotou o poder argumentativo de Bildade, né? O que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito. Então parece que ele começa a fazer uma repetição, principalmente copiar um pouco o discurso de Elifaz. No capítulo 25,
ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso, de fato, né? Ele fala assim, ó, Jó 25:2, o domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertencem. Então, de fato, ele não está errado. Deus tem todo o domínio, todo o poder, toda a glória. Ele não está 100% errado aqui, tá? Mas o que está de errado, né, quando ele defende isso, vamos ver aqui, né? É que ele traz aí um abismo entre a criatura e o Criador. Então, esse abismo intransponível, essa distância entre Deus e o homem, onde o homem se torna incapaz de relacionar-se com Deus. Tá? O Deus defendido por ele não é o revelado na Bíblia. A gente falou na aula anterior sobre a transcendência de Deus. O que é um Deus transcendente? É um Deus que está nas alturas, que está longe da criação, que está lá nos céus, criou a humanidade, não se relaciona com ela. Tá? É um Deus transcendente, está acima de tudo, e o homem não tem a capacidade de se relacionar com esse Deus. Tá? A questão aqui é do relacionamento. Tá? O que Bildade coloca, parece que nós não temos a capacidade de nos relacionarmos com Deus. Essa distância é muito grande e não tem esse relacionamento. Mas Deus, ele é imanente também. Ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele está nos céus, ele está separado da criação, ele se relaciona com a criação. Então Deus tem sim uma preocupação com cada um de nós. As ideias de Bildade se antecipam àquela defendida milênios depois pelo deísmo, no final do século XVIII. Tá? A gente tem aqui Voltaire, né? No caso acho que é Voltaire, né? Que acho que é francês. Enfim, é um filósofo, né? Francês, deísta. Ele fala assim, ó, acreditava que para chegar a Deus não era preciso ir à igreja, mas sim a razão. Então ele defendia, é claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, até mesmo porque eu não conheço muito a filosofia dele, mas não somente do Voltaire, mas de outros filósofos, né, eles falavam assim que Deus criou a humanidade, Deus existe, tá? Eles não negavam a existência de Deus, mas, né, criou o mundo e se ausentou dele. Então Deus simplesmente deixou a sua criação, deixou a sua criatura, e você não tem que ir à igreja, você não tem que ler a Bíblia, você não tem que orar, porque não tem ninguém para te ouvir, não tem ninguém para você conversar. Tá? Você tem que usar a razão para chegar ao entendimento de Deus, reconhecer que ele existe, mas não tem relacionamento com Deus. Então esse é o pensamento desses filósofos, e esse era o pensamento de Bildade também. 3.2. Onipotente, mas não ausente. Jó responde a Bildade com ironia. Ele fala assim: como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Tá? Ele vai dizer aqui, Jó 26:2, né, que Deus, ele é aquele que ajuda. Deus, ele é aquele que sustenta, aquele que não tem vigor. Então, ele vai questionar essa teologia de Bildade desse Deus distante. Tá? Ele não questiona a onipotência divina, mas a aplicação que Bildade faz desse conceito. Tá? O conceito de um Deus grandioso, que é soberano em suas ações, não deveria vir acompanhado também do conceito de um ser compassivo e amoroso? Então, será que não dá para conciliar os dois? Será que eu não posso ter um Deus todo-poderoso, criador de tudo, soberano, mas um Deus que ao mesmo tempo é amoroso, que se preocupa com cada um de nós? Tá? Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo pelo seu amor. Então, o Deus do cristianismo é um Deus amoroso que se relaciona com as suas criaturas, o Deus da Bíblia. Tá? Ele nunca exaltou o seu poder e grandeza acima do seu amor. Não vai colocar porque eu sou cruel, sou grande, sou poderoso e o meu amor é bem pequenininho. Não é isso. Tá? Ele não disciplina simplesmente porque é grande, forte e soberano, mas porque ama. A disciplina que vem de Deus, o sofrimento, o castigo, às vezes para nós mudarmos algo, melhorarmos algo, vem porque ele nos ama, ele se preocupa conosco. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade, o Deus a que a Bíblia apresenta é poderoso e glorioso, mas principalmente misericordioso e gracioso. Então a gente tem que conciliar isso aí. Tá? Deus é poderoso, grande, poderoso, é criador de tudo, soberano sobre tudo, mas ele é um Deus misericordioso e se preocupa com as suas criaturas, ele cuida de cada um de nós. Ele tem essa preocupação com cada um de nós. Uma frase do C.S. Lewis, que eu acho que eu citei no vídeo de destaque, né, eu acho que encaixa muito bem aqui, é que ele fala assim, que se
tivesse somente um pecador na face da terra, Jesus viria e morreria por esse único pecador. A preocupação de Deus com o ser humano é tão grande que Deus faria isso. Mesmo que esse pecador depois não cresça em Jesus, mesmo que esse pecador recusasse o evangelho, mesmo assim Jesus viria e morreria somente por ele. Tá? Morreria pelo único pecador. Tamanha é a misericórdia e o amor de Deus para com suas criaturas. Então Deus se preocupa conosco. Jesus morreu na cruz do Calvário, morreu individualmente por cada um de nós. Temos que entender isso, que Deus realmente ele nos ama, né? O seu amor é grande. Não podemos negar o amor e a misericórdia de Deus. Temos de cuidar para que no momento do sofrimento não manchemos a imagem de um Deus que não é só força, mas igualmente amor. Então tem gente que diante do sofrimento começa a colocar Deus, Deus é dono de tudo, Deus ele é um Deus poderoso, ele faz o sofrimento, mas esquece da questão do relacionamento que nós temos com Deus. E a diferença principal entre Jó e os seus amigos é que os amigos de Jó tinham um entendimento de Deus teórico, um entendimento puramente teórico, um entendimento teológico lá que eles tinham, a sua teologia, mas eles não tinham um relacionamento com Deus para entender de fato quem era Deus, e Jó tinha. É por isso que Jó sai na frente deles com relação à teologia. Apesar de não ter uma revelação muito completa de Deus, eles não tinham a Bíblia na época, né? Não tinham, eles tinham a revelação de Deus, mas eles não tinham a Bíblia. Então a revelação deles ali, a diferença principal entre ele e Jó e seus amigos era que Jó se relacionava com Deus, ele amava a Deus, ele fazia sacrifício, ele orava a Deus, ele tinha amizade com Deus, tá? Enquanto seus amigos tinham apenas um conhecimento teológico de Deus. Não estou criticando teologia, tá? Não estou falando que a gente não tem que buscar. Jó tinha teologia, mas o que eu estou querendo dizer é que além da teologia ele tinha relacionamento. Tá? A gente tem que buscar conhecimento teológico, ler livros, buscar conhecer mais de Deus, fazer cursos, mas a gente não pode esquecer do nosso relacionamento com Deus. Eu acredito que é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. É quando você realmente lê a Bíblia, não para tirar dúvida, mas para viver. Tá? Você lê a Bíblia para se alimentar da Bíblia. Tá? Quando você for orar, não é só para dizer que você ora muito, mas para você ter uma intimidade com o Criador. Tá? Na oração, no jejum, na igreja. Tá? Ir à igreja não é só para puxar saco do pastor, para cumprir tabela, mas ir à igreja porque você está indo ali para um momento de adoração, comunhão com os irmãos, para adorar ao Deus Todo-Poderoso, que você ama de coração. Então esse relacionamento com Deus é que vai fazer a diferença na sua vida. Conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso atribui seu sofrimento à existência do pecado. Então Bildade tem esse pensamento de que Jó é pecador e por isso está sofrendo. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e como consequência o empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Por último, quando quer exaltar a grandeza de Deus, a qualquer custo acaba por criar um abismo intransponível entre o Criador e a criatura. Então, apesar de Bildade ter boas intenções, ele apresentou um Deus distante, um Deus que não se relaciona, prova também de que ele não se relacionava com Deus, não, uma moralidade fixa, algo que não era flexível, ou seja, não é que Deus seja flexível e permite algumas coisinhas aqui e acolá, não, mas um Deus que ele cria era um Deus que não tinha relacionamento com a humanidade. Aí Jó, apesar de ser um homem pecador, falho, ele reconhece isso, mas ele era um homem que se relacionava com Deus, que tinha intimidade com Deus e sabia que o seu sofrimento não era por causa do pecado, tinha algo a mais que ele não sabia ainda, ele não tinha esse entendimento, mas ele estava fiel a Deus, confiante em Deus, mesmo diante da dificuldade. Então Jó é um exemplo para nós, né? E como eu falo desde o começo, a questão é, será que existem cristãos como Jó nos dias de hoje? Não, não é isso. Talvez eu tenha que dizer que todo cristão deve ser como Jó. Todo deve ser. Deve ter a mesma atitude de Jó. Amém? Então eu chego aqui nas perguntas. Você que está usando o slide na sua igreja, você pode usar aí as perguntas para os seus alunos. Eu encerro aqui essa aula. Muito obrigado por ter me acompanhado. Fico agradecido de coração por você ter chegado até aqui. Tá? Conto com sua participação aí nos comentários. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o EBD em Foco. E se Deus quiser, na próxima aula estamos aí
né, nos aprofundando mais nesse assunto. A paz do Senhor, até a próxima aula.